Meus irmãos, meu nome é Jorge Noda, eu sou lá do sul, de Curitiba. Eu digo Curitiba, né? Mas estou já no Nordeste desde 1984, então eu sou mais nordestino do que paranaense. Casei com uma paraibana lá de Guarabira, o nome dela é Tânia, e nós temos dois meninos, né? Um de 23 e outro de 25 anos, Vinícius e Victor. E quando eu tinha 19 anos, eu fui para João Pessoa para estudar no Betel Brasileiro, né? E desde então a gente tem contribuído também na pregação do Evangelho aqui na região. E é uma coisa estranha, né? Porque eu sou descendente de japoneses, né? E as pessoas olham para mim, às vezes até perguntam: "Você fala português?" Olha, eu nasci no Brasil, não é? Fui para a escola brasileira e tudo mais, mas eu entendo. E, inclusive, eu me lembro que logo depois que eu vim para João Pessoa, a dona Lídia, né, de saudosa memória, ela me enviou junto com o seminarista para um sítio chamado Catolé de Baixo, que fica perto da cidade de Catolé do Rocha, que fica no Alto Sertão da Paraíba. Na época, eu tinha 19 anos de idade e eu tinha acabado de passar no vestibular, né, quando Deus me confirmou que eu deveria deixar tudo e ir para o seminário, né? E quando eu ainda estava em Curitiba, os jovens da igreja me pegaram e bagunçaram o meu cabelo, cortaram, picotaram, aí eu tive que rapar o cabelo, né? Quando eu cheguei no Nordeste, era um japonês careca, parecido com aqueles monges, você entende? E quando eu cheguei lá no sertão, era uma coisa estranha, porque as pessoas ficavam olhando para mim, né? E teve uma senhora que disse: "Olha, desde 58 não vejo japonês por aqui." E o fato é que as crianças eram muito curiosas para ver o japonês. E isso me faz lembrar de que uma vez, depois de muitos anos, eu encontrei uma irmã que era lá do sítio. Eu me lembro de você, o seminarista japonês. Mas tu era feio, viu? Que bom que ela disse tu era, né? Mas, você sabe aquela sinceridade sertaneja, né? Mas eu sou muito grato a Deus, né, por poder estar aqui na região Nordeste, especialmente nessa área de aperfeiçoamento de líderes, ensinando nos seminários teológicos. Eu achei muito interessante a proposta de vocês celebrarem o aniversário da igreja com base neste texto e com este tema. E é bastante desafiador da gente compartilhar com vocês, né, esta porção da palavra de Deus. Eu queria convidá-los para que vocês abram suas Bíblias no texto base de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ok, o texto diz assim, Atos dos Apóstolos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui juntos na Tua presença e diante da Tua palavra. E nós queremos Te suplicar, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou estas palavras também seja o mesmo Espírito que venha trazer luz aos olhos do nosso coração. Que estas verdades, ó Deus, possam ser aplicadas de forma poderosa, especial às nossas vidas. Ó Deus, nós suplicamos esta bênção e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais do que nunca nós precisamos de igrejas fortes, igrejas vivas, igrejas que compreendam qual é o seu propósito, qual é a sua missão. O fato é que nós observamos, especialmente em nosso país, que apesar do crescimento numérico tão significativo de evangélicos, esse crescimento não corresponde à realidade de igrejas bíblicas fortes, que realmente demonstrem uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu tenho andado por aí, uma coisa que entristece o meu coração, é de observar o número de igrejas evangélicas que não são evangélicas no sentido fundamental da palavra, que é o compromisso com a pregação do Evangelho. Hoje nós podemos dizer que muitas igrejas espalhadas pelo país
Se você frequentar muitas dessas igrejas, você não vai ouvir a exposição da palavra de Deus, você não vai ouvir a exposição do Evangelho, você não vai ouvir falar sobre a grandeza de Deus, a gravidade da culpa humana, a absoluta necessidade de perdão e salvação. Você não vai ouvir falar a respeito da justificação pela fé, a redenção em Cristo. Você não vai ouvir falar sobre o julgamento final. E antes disso, o retorno glorioso de Cristo, céu e inferno. Você não vai ouvir falar sobre essas coisas. Em muitos lugares, hoje em dia, a mensagem que nós vemos, eu até costumo dizer que parece que só tem um tema: o Senhor vai te dar a vitória. Você já percebeu? Músicas, pregações, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te dar a bênção, você é cabeça, você não é cauda, não é? Declare a sua vitória, determine a sua vitória e assim por diante. E o fato é que, andando nos eventos por aí, isso é uma coisa tão inquietante. Por isso que é algo muito especial, né, quando nós vemos igrejas que ainda estão comprometidas com a pregação do Evangelho, mesmo sabendo que para muitas pessoas o Evangelho não faz mais... Perdão. O Evangelho não faz mais sentido. Quantas pessoas hoje em dia acordam de manhã perguntando: será que eu vou para o céu ou não? Quantas pessoas pensam nisso? O fato é que hoje as pessoas estão mais preocupadas em pagar as suas contas e resolver os seus problemas pessoais do que pensar no céu ou no inferno. E o fato é que hoje em dia também muitas igrejas já não falam mais sobre o julgamento final e a realidade do inferno. E isso nos faz pensar, então, que evangelho é esse? E é um fato também que muitas igrejas que dizem ser evangélicas não dão testemunho do evangelho. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos em muitos lugares pessoas, como alguns empresários com quem eu conversei, que ele disse: eu nunca contrato evangélico, porque evangélico não é um bom funcionário. E por onde eu tenho ido, compartilhei com o pastor, infelizmente, muitos escândalos, muitos problemas sérios. E às vezes, quando existe um evangélico que tem um comportamento diferenciado, de integridade, amor, compaixão, a pessoa diz: por que você é diferente? Por que você não é como os outros? Então, você percebe que na mente das pessoas hoje em dia já existe um referencial que não é um bom referencial. Eu até comentei, né, que o extremo do extremo disso daí é que lá no Rio de Janeiro, hoje em dia, existe a terceira maior facção criminosa do Brasil, formada por evangélicos. Então, como é que nós chegamos a essa situação? E eu diria que uma das questões básicas e fundamentais é de que, através dos anos, deixamos de pregar o Evangelho. Começamos a pregar outras mensagens. E você pode observar, né, que, eu diria, nos últimos 30, 40 anos, essa mudança foi significativa. Hoje mesmo nós estamos conversando que há 30 anos as igrejas evangelizavam. E evangelizavam com João 3,16. Mas hoje em dia o evangelismo é: venha para Jesus e Ele vai te dar a bênção. E coloque a sua semente de fé, né, para você dizer que você crê na bênção. Mais do que nunca, nós precisamos de igrejas. Entenda por igrejas, não prédios, mas irmãos unidos em comunhão, comprometidos com a pregação e a vida do Evangelho. E nós precisamos, mais do que nunca, de que o Evangelho seja ilustrado, exemplificado por vidas transformadas. Eu tenho observado hoje em dia que, em relação à defesa da fé, nós estamos muitas vezes em desvantagem, porque nós dizemos: Jesus vai mudar a sua vida, mas infelizmente muitas pessoas que dizem ser evangélicas não demonstram transformação. Mas uma das coisas que eu tenho observado, quando pessoas se convertem, elas se convertem pelo testemunho de pessoas transformadas. Não é tanto a questão do argumento filosófico, científico, nada disso, mas são por pessoas transformadas, pessoas diferentes, pessoas que realmente experimentaram a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que eu creio, né, que nesses 2 dias nós vamos estar aqui compartilhando sobre essas verdades fundamentais. Eu gostaria de falar a respeito das características dessa igreja que é viva, dessa igreja que sabe quem é e sabe qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E como nós precisamos disso em nossos dias.
Alguém já disse que a força de uma igreja está na saúde espiritual de cada um dos seus membros. A igreja não é formada por líderes somente, mas por cada membro. Cada pessoa tem um propósito dentro do plano de Deus. E a primeira característica que nós vemos de uma igreja forte, de uma igreja viva, é a perseverança na doutrina dos apóstolos. E hoje eu gostaria de me ater somente nessa expressão, mas vocês vão perceber que, na verdade, é muita coisa, né? Eu sei que, hoje em dia, no mundo evangélico, algumas pessoas desconfiadas com doutrina. Para alguns, doutrinas é basicamente usos e costumes. Para outras pessoas, é uma espécie de teologia muito intelectual, distante da realidade prática do dia a dia. Mas a palavra doutrina significa basicamente o ensino, o conteúdo de verdades. E aqui nós temos essa expressão, né? A doutrina dos apóstolos. E uma coisa que nós devemos lembrar através de toda a história é de que todas as grandes transformações, avivamentos espirituais, reformas, avanços missionários, todas elas aconteceram a partir do fundamento do ensino dos apóstolos. E é por isso que qualquer coisa que Deus vai fazer através da sua igreja, Ele vai fazer através de igrejas firmadas na sua verdade, na sua palavra, no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, nós precisamos lembrar disso, que existem muitas forças ao nosso redor que querem nos afastar dessas verdades que foram entregues para nós. Hoje em dia, nós estamos vendo muitos evangelhos, muitas mensagens. E você percebe que hoje, especialmente por causa das redes sociais, eu estava até lembrando de uma pessoa que exerce uma influência muito grande, tem mais de 60 milhões de seguidores, mas não prega, não ensina o evangelho. Eu vi pessoas lá no sítio, no interior, ouvindo pregadores como esse. Não seria uma bênção se eles estivessem ouvindo o evangelho? Mas essas pessoas, olha, como evitar a inveja, como vencer as tribulações, sei lá o quê, são mensagens desse tipo, mas não existe exposição da palavra de Deus. Então a primeira pergunta é, o que é o ensino dos apóstolos? E aqui eu creio que nós precisamos lembrar de uma questão fundamental. É que o apóstolo Paulo disse que a igreja é edificada sobre o ensino dos apóstolos e profetas, como nós vemos em Efésios. Isso significa que se uma igreja vai ser forte, firme, sólida, ela precisa ser edificada sobre bases seguras. Isso me faz lembrar, né, que a minha casa, um engenheiro, ele já está na presença de Deus, mas ele... quando ele fez o fundamento da nossa casa, não sei quantos caminhões chegaram e as paredes não subiram, não é? Depois de tudo, eu soube que ele estava fazendo a base, né? Eu sei que em Campina Grande não tem terremoto, mas ele era um especialista em engenharia no Japão, então eu acho que ele sabia dessas questões. Mas isso me faz pensar, não é, de que uma construção ela só é segura se tem fundamentos seguros. Se a base é segura, não adianta paredes bonitas, não adianta decoração bonita, ela precisa ter bases sólidas. E a igreja tem uma base sólida, que é Cristo, a pedra angular, e o ensino dos apóstolos e profetas. Você se lembra quando Jesus, realizando a sua missão, chamou os discípulos e caminhou com eles, ensinou a sua palavra e no final, quando Jesus já realizou a sua obra na cruz e ressuscitou dos mortos, ele disse, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então uma coisa nós sabemos, que nós temos responsabilidade de manter tudo aquilo que Jesus ensinou. Isso me faz lembrar, o Dr. John Piper escreveu um livro sobre tudo que Jesus ensinou, todos os mandamentos de Jesus. Você percebe que hoje em dia muitas pessoas não querem falar em termos de mandamentos, mas Jesus disse, tudo aquilo que eu ensinei, é isso que vocês devem ensinar. Fazer discípulos é ensinar essas pessoas a guardar tudo aquilo que eu ensinei. Aí você observa, gente, que isso não é só um detalhe aqui, outro ali, é tudo. Se você for perguntar, o que é que eu preciso estudar? Tudo. O que é que eu preciso aprender? Tudo. O que é que eu preciso obedecer? Tudo.
Você não chega para um restaurante de self-service, eu quero um pouquinho disso, eu quero um pouquinho daquilo, porque nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que Ele deu a sua vida por nós na cruz, ressuscitou dos mortos, está conosco e nos deu a missão. Nós cremos em Jesus, portanto nós vamos ouvir tudo o que Ele tem a dizer. Eu queria perguntar para você, se Jesus chegasse aqui hoje, é só, lógico, uma hipótese, mas se Ele dissesse para vocês, vocês estão prontos para me obedecer? O que vocês diriam? Seja cuidadoso, porque Senhor, tudo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Se Jesus é o nosso Senhor, nós devemos a Ele obediência. E o próprio Senhor disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Minha pergunta é, Jesus tem o direito de mandar na gente? Ele tem esse direito? Ele pode dizer, eu quero que você faça isso? Ele tem autoridade para isso? Lógico, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor. Nós, como cristãos, não vamos esperar o dia da vinda de Jesus para dizer que Ele é o Senhor. Nós sabemos que no final todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas nós não estamos aguardando esse dia, porque nós já confessamos e reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e a Ele nós juramos absoluta lealdade até o final. Isso significa ser um discípulo de Cristo. E é por isso que quando esses discípulos estavam preocupados um pouco antes da morte de Jesus, Senhor, o que vai acontecer conosco? O Senhor está indo. Eles não se preocupem, eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai estar com vocês para sempre. E Ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. E Ele também vai ensinar outras coisas que vocês não estão preparados para ouvir agora. Em outras palavras, Jesus estava prometendo aos discípulos que eles iriam receber a revelação, a verdade do Senhor. Não somente o que Ele ensinou, mas aquilo que Ele iria ensinar por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É por isso que nós devemos lembrar que os apóstolos têm um lugar muito importante no propósito de Deus. E é por isso que eu devo dizer que nesse sentido aqui não existem mais apóstolos. Porque os apóstolos foram aqueles que foram separados por Jesus para lançar as bases da verdade e do fundamento da igreja. E é por isso que nós não aceitamos novas revelações, nós não aceitamos novos moveres. Sabe, quando aparecer alguém dizendo assim, olha, eu quero dizer que Deus me deu uma revelação, Ele me falou algo que não falou para ninguém. Você já viu algumas vezes o pregador, meus irmãos, eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei uma coisa que ninguém nunca encontrou. Saia correndo. Porque, na verdade, o que Deus nos dá não é uma nova revelação, mas é uma compreensão, uma percepção espiritual das verdades que Ele já revelou. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Jesus entregou para os apóstolos a verdade. E nós devemos receber, acolher e viver a verdade. É por isso que às vezes quando nós vemos os sermões em Atos dos Apóstolos, nós podemos ter uma ideia do que era esse ensino dos apóstolos. Eu gostaria somente de mencionar algumas questões. Mas nós temos uma primeira questão fundamental. Jesus é o Messias prometido, aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Ele é aquele que trouxe o reino de Deus, que ressuscitou dos mortos, está vivo e voltará para estabelecer o seu reino. Nós cremos nessa mensagem. Eu achei muito especial que os irmãos cantaram aqui, Autor da Minha Fé, que nós cantamos lá na Consciência Cristã todo ano. Porque essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós confessamos esta verdade, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará outra vez.
Você percebe que isso é algo que está consistente em toda a revelação bíblica. E é por isso que quando nós vemos hoje em dia tantas pessoas trazendo outras mensagens, outros evangelhos, quem conhece realmente o evangelho estranha, está falando sobre o quê? Um aspecto central da pregação dos apóstolos era a mensagem da cruz. Inclusive o apóstolo Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você pode se lembrar que lá na igreja de Corinto, algumas pessoas estavam meio fascinadas com os dons espirituais. Outras pessoas estavam querendo aquela sofisticação da sabedoria dos gregos. E o apóstolo Paulo diz que o evangelho para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para os que foram chamados, o evangelho é o poder e a sabedoria de Deus. E é por isso que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta era a convicção que havia no coração do apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo da igreja, dos presbíteros da igreja de Éfeso. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Igreja evangélica é uma igreja comprometida com o evangelho, o ensino dos apóstolos. Nós não fomos chamados para pregar autoajuda, obra social, ainda que a igreja deve fazer isso. Nós somos chamados para pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que anuncia que sim, nós caminhamos para um dia do julgamento de Deus, mas que todo aquele que se arrepende e crê tem a vida eterna, passou da morte para a vida, sobre ele já não há mais condenação e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o evangelho. Mas ao mesmo tempo, quem rejeita o evangelho? Nós não podemos deixar de falar nisso. Jesus, mais do que ninguém, falou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus, mais do que ninguém, falou sobre o inferno. E hoje em dia eu tenho chamado isso de a grande omissão, porque muitas pessoas não querem mais falar sobre isso. Você sabe por quê? Muitas pessoas, a gente não quer ofender, a gente não quer afastar, a gente não quer perder gente, porque se a gente começar a falar muito sobre isso, as pessoas vão dizer: se para essa pregação eu não quero para mim, eu quero alguma coisa que eu sinta coceira nos ouvidos, eu quero ouvir as coisas que me agradem, por que eu vou ficar ouvindo essa mensagem? Mas esta é a mensagem que salva. Quando nós reconhecemos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Jesus, Deus remove de sobre nós a sua ira e a sua condenação e nos dá perdão por sua graça e somos recebidos como filhos de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a totalidade do ensino dos apóstolos. Agora aqui está uma questão, por quê? O próprio apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Então o ensino dos apóstolos ensina de que Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento, é a palavra de Deus. De Mateus até Apocalipse é ensino dos apóstolos. Portanto, é tudo. De Gênesis a Apocalipse. Perseverar na doutrina dos apóstolos significa amar a totalidade da revelação de Deus. E não só uma parte dela. Hoje de tarde a gente compartilhando um pouco, né, no grupo, eu estava falando, né, que hoje em dia muitas pessoas leem a Bíblia dizendo: Senhor, tu sabes que teu servo está passando pelo estreito tão grande. Nessa linguagem, né? Senhor, fala comigo. Mas uma coisa que eu devo dizer, gente. Deus entregou para nós a sua palavra. O que Ele quer que a gente faça? Muitos de vocês têm não sei quantas Bíblias em casa. Mas até onde nós estamos levando a sério aquilo que Ele entregou para nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora veja, a doutrina dos apóstolos significa sim tudo que eles escreveram.
E algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo falava complicado demais. Por exemplo, a carta dele aos Romanos. E hoje eu estava até comentando com o pessoal, né, que tem algumas pessoas que não gostam muito da doutrina, teologia, já vão para a parte prática. Né? Então, quando vai ler Romanos, já vai direto para o capítulo 12. Né? E o capítulo 12 é importante, né, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois. Ele estava se referindo a tudo que ele tinha dito antes. Porque no ensino dos apóstolos, nós precisamos da verdade de Deus para colocar em prática. Se você somente fica na verdade de Deus, mas não tem intenção de colocar em prática, você está na teoria, você tem conhecimento, mas você não está vivendo a verdade do Evangelho. Se por outro lado você só fica na prática, mas você não tem a base da doutrina, você está sendo um pragmático, um ativista, uma pessoa que acha que ser cristão é simplesmente fazer as coisas. Mas aquilo que nós fazemos deve ser fruto das nossas convicções nas verdades do ensino dos apóstolos. E se o apóstolo Paulo falou que toda a criação revela a glória de Deus, vamos prestar atenção nisso. Se ele falou que todos os homens são culpados, nós vamos levar isso a sério. Se ele falou que não há como pessoas se salvarem por suas obras, nós vamos levar isso a sério. Se ele afirmou que a salvação é somente pela fé em Jesus, nós cremos nessa verdade. Em outras palavras, tudo aquilo que os apóstolos escreveram para que nós pudéssemos receber. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia? Muitas pessoas evitam explicar as cartas dos apóstolos porque tem muita teologia. É muito denso. Pessoas preferem contar histórias e até piadas, mas não expor a palavra de Deus. Mas se você crê no ensino dos apóstolos e profetas, você vai levar a sério tudo aquilo que eles disseram. Porque o Espírito Santo garantiu que eles iriam registrar o ensino de Jesus. E agora nós temos em nossas mãos aquilo que Jesus entregou aos apóstolos. E, portanto, nós devemos receber como palavra de Deus, autoridade sobre nós. O ensino dos apóstolos. É por isso que nós perguntamos, né? Por quê? Por que nós precisamos do ensino dos apóstolos? Inclusive, algumas pessoas que dizem, olha, na verdade eu sou uma pessoa muito simples. Não preciso dessas coisas. O importante é saber que Jesus me ama, sim, me ama, sim. Eu vi essa questão, né? Mas a grande pergunta é quem é Jesus, o que é amor, por que você pode dizer que Jesus ama você, o que faz você ter essa segurança? Você já começa a fazer perguntas. Alguém já disse, meus irmãos, que a Igreja do Brasil, ela tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de área, mais 1 centímetro quadrado de conhecimento bíblico. Porque hoje estava cada vez mais raro pessoas que estejam levando a sério a doutrina dos apóstolos. E as pessoas estão levando muito mais a sério o ensino dos falsos apóstolos, que dizem ter ido para o céu, para o inferno, recebido novas revelações, do que aquilo que os apóstolos realmente deixaram para nós. Isso me faz lembrar de uma pessoa no passado que pregou, né, dizendo que ela foi arrebatada para o céu. Era uma mulher, mas tudo bem, foi arrebatada para o céu. E diz que ela lá andou em carrinhos de ouro, nas ruas de ouro. Né? Aí eu estava me lembrando assim, sabe aquele tipo de desenho dos Jetsons no céu? Só tem um problema, é que o céu não é feito de ouro. Apocalipse é como se fosse ouro. É como se fosse mar de cristal. Mas tudo aquilo ali é uma linguagem simbólica. Para onde que ela foi então, se ela foi? E outras pessoas que foram para o inferno. E que viram lá no inferno um monte de gavetinhas, que já viu? Não é? Tinha uma época que as mulheres, tinha essa moda, né, que elas usavam umas espuminhas aqui nas costas. Elas andavam assim, né? E tinha um cabelo que fazia assim. E teve uma pessoa que disse que foi lá para o inferno e viu as espuminhas nas gavetas. Agora, meus irmãos, as pessoas estão prontas a dar crédito à mentira, mas não estão prontas a levar a sério a verdade que Deus revelou.
a doutrina dos apóstolos. Por que nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos para nossa edificação espiritual. Você não vai crescer sem alimento espiritual. A Bíblia diz que a vida do justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Eu tenho um pé de pitanga no meu quintal. E por algum tempo eu acabei me esquecendo um pouco coitadinho do pé de pitanga. Estava um pouquinho sem água. Mas eu me lembrei de aguar, né, como se diz, não é? É impressionante como as florzinhas começaram a surgir, e depois os frutos e tudo mais. Ela só estava dizendo, por favor, eu quero água. E é isso que a nossa vida diz, eu quero água. Quando você está meditando na palavra de Deus, você está junto à corrente de águas. Se você tem as suas raízes na palavra de Deus, você vai absorver todas as vitaminas e nutrientes que você precisa para se fortalecer espiritualmente. As suas folhas, elas não vão murchar e você vai frutificar. E tudo que você fizer será bem sucedido. Essa é a promessa de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para reconhecer o erro. Você ouviu falar que pessoas são treinadas para identificar cédulas falsas? Elas são colocadas em contato direto com as cédulas verdadeiras? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, a sua sensibilidade é mais aguçada para perceber o erro. Quando você está envolvido, encharcado com as verdades do Evangelho, o ensino dos apóstolos, quando alguma pessoa diz alguma coisa estranha, você já sente uma angústia, um mal-estar, isso não está certo. Mas pessoas que não têm o conhecimento da palavra são capazes de ouvir qualquer coisa. Eu confesso para vocês que eu fico tão triste de ver como é que as pessoas dão crédito a tantas coisas absurdas. Por exemplo, Hebreus capítulo 11 diz que nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Um escritor disse que, na verdade, o texto significa que Deus teve fé na sua palavra e por isso ele criou o universo. E nós temos que ter fé na nossa palavra para criar a nossa realidade. E ainda cita o texto de Romanos capítulo 4 para dizer que como Deus traz as coisas que não existem em existência, nós também, através da nossa palavra, trazemos as coisas que não existem em existência. Onde é que está na Bíblia isso? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a verdade, mais você discerne a mentira. É por isso que nós precisamos ter os nossos sentidos aguçados. Porque tem saído muitos enganadores. Jesus disse que no final dos tempos a mentira ela iria se espalhar de uma forma tão poderosa que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Em outras palavras, o engano muitas vezes é sutil. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para o discipulado. E Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. Mas você não pode ser um discípulo. Aliás, você não pode fazer discípulo se você não é um discípulo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que você vai ensinar os outros aquilo que você não aprendeu? Eu tenho receio de que hoje em dia nós temos muitas Martas e poucas Marias. Muitas que correm de um lado para o outro, mas poucas que estão prontas a sentar aos pés de Jesus para aprender dele. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Que essa seja a escolha, escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. Pastor, eu vou falar de novo. Quantos gostam de torcer para time de futebol? Pastor, não estou aqui nisso não. Mas eu quero perguntar assim, não é? Quanto tempo dura uma partida de futebol? 2 horas. O que você poderia fazer por sua alma em 2 horas? Por exemplo, ler 40 capítulos da Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para que tenhamos condições de ajudar outras pessoas a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você sabia que uma pesquisa mostra de que cada 100 crentes,
somente 3 ou 4 estão envolvidos diretamente com o discipulado? E que a absoluta maioria não se sente preparada para fazer isso? Se você não tem preparo, o que você precisa? Hein? Preparo. Como você vai ajudar outras pessoas no evangelismo? Você já percebeu que hoje em dia nós temos evangelismo que não tem evangelho? Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, você quer? Isso não é evangelho. E quando alguém faz alguma pergunta, diz, sei não. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados. Na verdade, a nossa familiaridade com a palavra de Deus vai nos preparar para o evangelismo, para o serviço, para o aconselhamento, até mesmo para o impacto na sociedade como sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos da palavra de Deus. E principalmente, nós precisamos para ter certeza de salvação. Esses dias eu estava dando uma palestra para algumas mães, eu perguntei assim, a gente pode ter certeza de salvação? E elas disseram, acho que você tem muitas pessoas, né, com quem você convive, né, que diz, quem pode ter certeza de salvação? Só Deus sabe se eu mereço. Essa é uma questão séria, porque se você morre hoje, sem uma verdadeira fé em Jesus, o que será da sua alma? Mas nós podemos ter certeza, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na verdade, são muitas coisas. Eu quero dar uma sugestão de que se você quiser saber por que nós precisamos da doutrina dos apóstolos, leia o Salmo 119. Sabia que ele era cantado? O Salmo 119. Então, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, mas como nós vamos nos fortalecer? Como nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos? E aqui está uma questão, gente. Em primeiro lugar, ouça a pregação da palavra de Deus. Eu até poderia dizer primeiro leia a Bíblia, mas em primeiro lugar, ouça a pregação da palavra de Deus. Porque era isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a responsabilidade do pregador hoje em dia? Não é inventar, é ensinar o que os apóstolos ensinaram. Mas ouça a pregação da palavra de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo uma nova geração que já não tem mais paciência com a pregação. Muitas pessoas que, quando vão ouvir mensagens, por que o Senhor não falou comigo hoje? Mas se de fato a palavra de Deus foi exposta, Deus falou com você. Mas você ouviu? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Isso que eu quero dizer, quando você vai para uma reunião, um culto, faça essa oração. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a receber a tua palavra. É por isso que hoje em dia nós vemos muitos desigrejados, né, que dizem, eu não preciso mais, é só pegar a internet, você vai encontrar muitas coisas. Mas há um sentido verdadeiro de que o ensino da palavra de Deus deve ser no contexto da comunhão dos santos, deve ser no contexto da vida da igreja. Em segundo lugar, medita na minha lei de dia e de noite. Como disse um pregador do passado, ou este livro afastará você do diabo, ou o diabo afastará você deste livro. A medida da sua vida espiritual é proporcional ao tempo e o coração que você dedica à palavra de Deus. Eu posso dizer que se você tem apatia pela palavra de Deus,
é possível que você não esteja nem mesmo vivo. Porque aquele que nasceu de novo tem fome espiritual. E tem o desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu acho que muitos de vocês que tiveram experiência de conversão se lembram disso. Um dos primeiros sinais que o Espírito Santo veio fazer morada em nós é que a gente não conseguia parar de ler a Bíblia. A gente ficava lendo o tempo todo. Como alguém faminto. Mas se você sente apatia pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Se o Espírito Santo não habita no seu coração, você não vai encontrar alegria na palavra de Deus. Você pode até ler, entender a gramática, mas não vai falar ao seu coração. Porque só o Espírito Santo pode nos dar percepção espiritual. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos do nosso coração. Só o Espírito Santo pode revelar a glória de Deus, a sua palavra. Isso, hoje em dia, com toda essa questão de aplicativos, smartphone e tudo mais, muitas pessoas não estão mais lendo a Bíblia, não estão estudando mais a Bíblia. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Eu gosto de tecnologia, mas tem uma Bíblia de papel com você. E abra sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Não terceirize isso. Eu tenho visto que há pessoas, não, eu já assisti o meu devocional. Você já viu isso? As pessoas vão para o YouTube, vê um devocional de pessoa, pronto. Isso jamais vai substituir a necessidade do seu crescimento espiritual lendo e meditando na palavra de Deus pessoalmente. Agora você vai ler e você vai meditar. E aqui, gente, uma questão para vocês. Quem sabe dizer qual é o animal que simboliza a meditação? O animal que simboliza a meditação é o boi. Quantos estômagos tem o boi? Alguém aqui da biologia, não? O boi tem 4 câmaras gástricas, não é? Ele corta grama e joga para uma, depois ele traz de novo, mastiga, joga para o outro, até que termina o processo. Aí eu estava pensando assim, grama deve ser de difícil digestão realmente, para ter 4 estômagos. Sabe o que é meditação? É você meditar, mastigar, e remoer, e perguntar, e orar, e pedir ao Senhor, Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você realmente ama o Senhor, você vai amar a palavra de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,16, não João 3,16, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Se você realmente está comprometido com a doutrina dos apóstolos, você vai edificar o seu irmão, você vai compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração com os seus irmãos, porque nós precisamos não somente do pastor ou de outros líderes da igreja, mas que todas as pessoas estejam cheias do ensino de Cristo. O apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que ela possa habitar ricamente em nós, nós precisamos continuar estudando e meditando e orando e pedindo para que as suas verdades elas sejam absorvidas por nossa consciência, até que transforme a nossa percepção, os nossos valores, os nossos comportamentos, as nossas decisões. A partir daí nós vamos estar prontos para conversar com outras pessoas sobre as verdades da palavra de Deus. Veja o que diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Você sabe que algo que Deus ministra ao seu coração pode ser uma bênção para a pessoa que está ao seu lado. Instruí-vos mutuamente. Aconselhai-vos mutuamente. Interessante que a palavra aconselhar é riquíssima, porque é advertir, exortar, corrigir, encorajar. Como nós precisamos uns dos outros. Já aconteceu algumas vezes de você estar passando uma situação bem complicada e alguém chega para você e traz olha o que Deus falou no meu coração, e Deus fala diretamente com você. Nós precisamos nos instruir uns aos outros, nos edificar uns aos outros. Não espere pelos líderes que você seja um instrumento de Deus para edificar a vida dos seus irmãos através da sua palavra.
Como nós vamos fazer com que a doutrina dos apóstolos seja uma realidade? Tenham cuidado de pedir ao Senhor a graça para obedecer, colocar em prática. Porque depois de tudo, alguém já disse que o inferno está cheio de intenções e o céu está cheio de realizações. A salvação não é pelas obras, mas a salvação se traduz em obras, em obediência. Se você vai perseverar na doutrina dos apóstolos, você vai ter o cuidado de levar a sério aquilo que Deus disse. Eu tenho uma pergunta para você. Deus quer que a gente leia a Bíblia todo dia? Ei, gente, Deus quer isso? Como é que vocês sabem? Quem é que disse para você? Hein? Ah, sim, medita na minha lei de dia e de noite. Deus quer que você faça discípulos? Como é que você sabe? Ele disse, faça discípulos. Deus quer que você perdoe quem magoou você? Sim, ele disse, perdoai uns aos outros. Vocês perceberam, meus irmãos, de que aquilo que Deus revelou para nós, Deus não está dizendo assim, olha, isso aqui é só para a sua teoria. Coloque em prática. E aqui, meus irmãos, eu gostaria já de caminhar para a conclusão, para trazer um desafio para vocês. É de que você possa reordenar suas prioridades, a maneira como você usa o seu tempo, para se tornar um estudioso da palavra de Deus. Que você possa perguntar toda vez que você vai dedicar o seu tempo a outra coisa, se você não poderia estar aproveitando melhor o seu tempo, porque a Bíblia diz, remia o tempo porque os dias são maus. Senhor, que dilema, eu tenho que assistir o jogo de futebol ou meditar na tua palavra. Qual dos dois? Me revela, Senhor. Aí eu vi o irmão, não, pastor, tenho tempo para as duas coisas. Aí a próxima pergunta é, e você faz as duas coisas? É, pastor, mais uma. Mas como eu estava dizendo, gente, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, não é uma obrigação, é uma alegria. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O fato é que na presença do Senhor, há delícias, alegria e delícias perpetuamente. O que nos impede de encontrarmos prazer e alegria na palavra de Deus é a nossa incredulidade, é o nosso pecado. E aqui está uma coisa especial. Fecha a porta do seu quarto e busca a presença do Senhor. E diga, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero contemplar a tua glória. Que eu não seja conhecido por minha correria, pelo meu ativismo, mas por tua palavra. Tem alguns homens aqui, não sei se você sabe. Gente, eu não tenho espírito de revelação, não. Mas tem algumas irmãs aqui na igreja que estão dizendo, Senhor, fala com meu esposo. Que ele leia mais a tua palavra, que ele busque mais a tua presença, que ele seja um homem mais piedoso. Senhor, fala com teu servo. Será que tem alguém orando desse jeito? O seu filho precisa de você, o conhecimento da palavra de Deus. Sua esposa precisa de você, o conhecimento da palavra de Deus. Seus funcionários, seus colegas de trabalho, colegas de escola, eles precisam disso. Que você possa ser essa árvore frutífera e que muitas vidas sejam abençoadas através da sua vida. Especialmente que conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Perseverem na doutrina dos apóstolos.